Opa! Sou eu, professor Michael Douglas, dando continuidade ao nosso aprendizado da filosofia de Aristóteles. Na aula de hoje nós vamos trabalhar a teoria do conhecimento aristotélica. Eu vou dar prosseguimento e usar os conceitos que eu disse que ia passar na última aula. Vamos trabalhar um pouco da ética aristotélica e o conceito de mediania. E vamos trabalhar a política aristotélica, que é o desenvolvimento do que nós vamos chamar de boas formas e más formas a partir do ideal da justiça e da felicidade. Então vamos começar com a teoria do conhecimento e os conceitos. Vamos elencar no momento que explicaremos esses conceitos, ok? Vamos começar então com os conceitos de matéria e forma. A matéria é aquilo que é no mundo: madeira, ferro, plástico. E a forma é o ser que admite aquela matéria. Por exemplo, eu penso plástico e penso uma garrafa de plástico. A matéria é o plástico, mas a forma é a garrafa. É o que é conhecido por nós. Então, se você perceber, a maioria das coisas que nós conhecemos que não são naturais são feitas assim. Possui a matéria e a forma. A matéria individualiza os seres. A matéria faz com que aquilo seja único. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar. Mas a forma universaliza, generaliza. Quando eu penso em uma cadeira, eu penso nessa cadeira e todo mundo pode pensar numa cadeira. Você está pensando em cadeira quando não está me escutando agora. Essa cadeira, necessariamente, ela tem que ser pensada por nós como um objeto que se senta. Isso é a forma. Isso que é universal, isso que é geral para Aristóteles. Outro conceito importantíssimo na teoria de Aristóteles é o conceito de substância. E nós podemos falar sobre ele de algumas maneiras. Substância é o ser no mundo. É o cavalo. É a porta, é a janela, é o céu. Substância pode ser pensado como composto de matéria e forma. É o ser no mundo pensado de forma mais minuciosa agora, em que a matéria se faz forma. A forma universaliza o conceito, a matéria individualiza o ser. Substância, então, é o que é verdadeiro para Aristóteles, no lugar do que Platão chamava de ideia. Lembram que eu falei que para Aristóteles a ideia não é um ser, é apenas uma representação? É isso que Aristóteles está chamando de forma e automaticamente está desenvolvendo o conceito de substância, que as coisas são substância no mundo. Com a ideia de substância vem a ideia de essência. Aquilo que faz o ser o que é. Quando eu penso em cadeira e penso que é algo que serve para eu sentar, eu estou pensando naquilo que faz a cadeira ser cadeira. Quando eu penso em quadro negro, eu penso que é algo para eu escrever, para os alunos lerem ou escreverem também. Isso em Aristóteles é simples. Todas as coisas do mundo têm uma essência que faz com que ela seja o que aponta para o motor imóvel, a metafísica, né? E de acordo com Aristóteles, pensar essa essência traz consigo outra responsabilidade, diferenciá-la dos acidentes. Como assim? A essência da janela é abrir e fechar. A essência da porta é abrir e fechar. E eu sei porque a janela abre e fecha, para vento entrar. Não é assim? A luminosidade e a porta para dar acesso às pessoas. Quando eu penso em porta e em janela, será que eu estou pensando na mesma porta e janela que você? Provavelmente não. Porque quando eu penso em porta e janela, eu estou pensando essa daqui da minha casa, madeira. Não, você pode estar pensando na sua. A trinca pode ser diferente, o material da porta pode ser diferente.
Então vem um conceito de essência, que é aquilo que tem que ter na porta para ela ser porta, mas se ela é feita de madeira, se ela tem um trico de ouro, de prata ou de bronze, ou de ferro enferrujado, isso é acidente. Então a essência é o que faz o ser ser o ser. É o que faz as coisas serem o que elas são. O acidente são as características que ela possui, são os atributos do ser. Outro conceito importante em Aristóteles é o conceito de ato e potência. É aqui que eu vou explicar quem veio primeiro, a galinha ou o ovo. Vamos lá. Para Aristóteles, o conceito de ato e potência designam também os seres no mundo, justificando que todos os seres estão em mudança. Vamos pensar em alguns exemplos. Vamos pensar aqui numa semente qualquer. A semente nasce para ser semente? Não. A semente nasce para se tornar alguma coisa. O ovo, seja de qualquer animal, nasce para se tornar aquele animal. Então nós estamos aqui pensando a realidade humana a partir de dois conceitos de Aristóteles. Aquilo que é ato. Aquilo que tem potência é o que está em mudança. O que tem ato é. Vamos usar a galinha? Qual é o ato na relação galinha e ovo? A galinha ou o ovo? Aquilo que é. O que tem que ser. A galinha. Quando eu penso a galinha enquanto ato, eu penso que a galinha tem potência de ter ovo, né? Ela pode ter ovo. Quando eu penso nesse ovo, esse ovo tem potência de se tornar uma galinha ou um galo. Então, quem vem antes, o ato ou a potência? O ato. Nesta lógica de Aristóteles, o ato, então, a galinha vem primeiro. Porque a galinha, sendo ser, tem potência de ter o ovo, e o ovo em si, sendo ato, só existe com a potência de ser galinha. Aí se torna ato de novo. Atualizou sua potência. Nós somos assim. Tudo no ser está em mudança constante para Aristóteles. Outro conceito interessante na filosofia de Aristóteles é o conceito de contingência e necessidade. A contingência e a necessidade trazem consigo a lógica da essência, do acidente e, de uma forma geral, do ato e da potência. Vamos pensar aqui. Para Aristóteles, o primeiro ser necessário é o motor imóvel. E diante dessa realidade, muitas coisas se fazem contingentes, mas isso nós vamos estudar quando formos falar em Tomás de Aquino, ok? Por causa do tempo do vídeo. Em Aristóteles, necessário é aquilo que é essencial. Como assim? Se é essência, é necessário. Porque se aquilo não participa do ser, aquela essência não participa do ser, o ser não existe. É como se nós disséssemos assim: qual é a necessidade da porta? Ela abrir e fechar. Qual a necessidade do ser humano? Ser racional. E assim nós vamos desenvolvendo esse pensamento da necessidade. Agora, o que é a contingência dos seres? A contingência dos seres é, por exemplo, eu, que sou um ser racional, eu posso ter, agora, nessa aula que eu estou dando aula em pé. Mas eu posso ter cansaço e me sentar. Eu poderia estar falando com você agora sentado. Então, isso é contingência. Eu estou, mas poderia estar. Estou em pé, poderia estar sentado. A luz está acesa, mas poderia ser apagada. Então, os seres têm características, têm acidentes que não determinam o que eles são, e essas contingências fazem com que o ser tenha essas características acidentais. Em outras palavras, essência, forma, necessidade. Acidente, matéria, qual é o outro? Contingência. Os seres são, mas poderiam não ser. Qual é a essência?
O que é que ele tem que ter para ter e o que é que ele pode não ter sem mudar o que é. Combinado assim? Continuando isso aqui, nós vamos terminar agora falando sobre a ética e a política aristotélica. Tarararã. É o que eu acho mais legal nele. Quando eu penso em ética e política aristotélica, uma palavra vem à tona, que é a felicidade, a eudaimonia em grego. A felicidade aristotélica, ela é pensada como a finalidade última do ser humano. Então, eu e você existimos, segundo Aristóteles, para buscar no meio social, na participação ativa na política, a felicidade da cidade e a minha, porque a minha felicidade depende dessa minha participação. Aristóteles, então, é um fiel defensor da racionalidade na política. Diferente de Platão, que não determina que os mais sábios devem ser os líderes, ele defende ainda que essa razão e essa ociosidade é o tempo livre que nós temos para pensar a política e se arrecadar de várias virtudes é necessário para a vida feliz. Então, deixando uma coisa clara aqui. A felicidade é da esfera individual. É você que vai ser feliz. Mas essa felicidade só se encontra no contexto social, na cidade. Ética é felicidade e a política é a felicidade da cidade. A sua felicidade e a felicidade da cidade estão imbricadas. Por isso, ética e política são necessariamente indissociáveis, não se separam e só podem ser pensadas iguais. Aliás, do mesmo modo. Nunca iguais, porque cada uma traz na sua completude o individualismo e a sociabilidade unidas. Ok? Dentro dessa lógica, nós vamos pensar então que dentro da ética aristotélica, desta felicidade que rege a nossa vida, esta felicidade tem que ser pensada a partir da prudência. Pensar a prudência é pensar no que Aristóteles chamou de justa medida, ou mediania. A mediania, ou a justa medida, é o que Aristóteles vai dizer que é o excesso, a falta e o controle das virtudes humanas. Existem na vida humana vícios e virtudes. E a nossa felicidade vai depender de como nós vivemos essas virtudes. O excesso ou a falta vão prejudicar o nosso caminho para a felicidade. Eu lembrei de uma coisa agora e vou dizer para você, tá? Só para título de curiosidade. Tem uma frase de Aristóteles sobre essa questão ética que ele fala que o amigo é muito útil nessas horas de nos levar pelo caminho reto da prudência. A frase dele é: o amigo é como duas almas em um só corpo, ou é como uma alma só, uma alma em dois corpos. A divisão, né? A participação, se ajuda, pensa no bem do outro. Isso é imprescindível para Aristóteles. Pois bem, dando continuidade a essa lógica de Aristóteles, vamos pensar essa mediania na sua essência. É o meio termo que eu tenho que tirar diante das decisões que eu vou ter. Eu tenho que ser prudente diante dos contextos da vida. E eu tenho que ter cuidado para não escolher nem para o lado do excesso, nem para o lado da falta. Vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, o prazer. Quando eu penso o prazer, o meu excesso é a libertinagem. Quando eu penso a falta, é a insensibilidade. Quando eu penso a virtude e mediania, é a temperança, é o controle. Então, dentro dessa lógica aristotélica, nós podemos ver que a felicidade de Aristóteles, ela tem que ser regida de forma racional, na busca de uma prudência humana. Aí vem outra coisa que eu acabei de lembrar. Ninguém nasce pronto. Diferente de Platão, Aristóteles não está pensando que nós nascemos com uma função pré-determinada pela nossa alma. Sendo seres racionais, somos animais políticos. E essa nossa razão é quem vai nos levar a essa felicidade. O que já nos faz entrar na política aristotélica.
Vamos pensar aqui. Se diante da ética aristotélica, a felicidade que é individual só pode ser encontrada dentro da sociedade, eu estou diante de uma necessidade aqui. Qual é? Me reconhecer no mundo. Ninguém nasce por acaso. Mas Aristóteles, quando fala isso, ele não está falando dos povos pagãos. Aristóteles, ele não é muito, digamos assim, adepto à causa dos não cidadãos. Então, existem classes e classes para Aristóteles, ok? Mulheres não fiquem com raiva, é uma mentalidade da época, né? Mas ele pensava assim, não só com mulheres, mas com escravos e assim por diante. O cidadão é quem conseguiria fazer política. Dentro dessa lógica, você fica me perguntando, qual a política certa para Aristóteles? Para Platão era a sofocracia, o governo dos sábios. Aristóteles está defendendo muito a razão, defendendo muito essa possibilidade de fazer política os cidadãos. Para Aristóteles, a política tem que ser pensada a partir das virtudes que os cidadãos cultivam. As virtudes que os cidadãos cultivam. Vamos pensar sobre isso. Para Aristóteles, para cada povo, para cada cultura e valores defendidos, tem que ser pensado uma política diferente. E o que Aristóteles vai chamar de políticas boas são as 3 grandes formas de políticas conhecidas por nós. Elencando as 3 formas boas. A monarquia, que é o governo de um, a aristocracia, que é o governo de poucos, e a politeia, que é o governo de muitos. Eu vou explicar o momento certo que é isso, tá? Mas Aristóteles vai dizer que para toda forma boa existe uma corrupção, ou seja, a forma boa se transforma em forma ruim, em forma degenerada. Então, seguindo a mesma linha, qual é a degeneração da monarquia, do governo de um? A tirania. Qual é a degeneração da aristocracia, o governo de poucos? É a oligarquia. E qual a degeneração do governo de muitos? A politeia. É a democracia ou demagogia, como Aristóteles falou. Vou usar aqui a democracia para ficar bem claro para você quando for justificar. O que é que as 3 boas têm em comum e o que é que as 3 corrompidas têm em comum? Aristóteles primeiro vai dizer assim: quando um reino deve ter a monarquia? Quando um reino tiver como valor principal a tradição familiar e a herança, se isso for defendido na cidade, é bom que seja uma monarquia. Mas cuidado, o rei, se não toma posse dessa realidade comum a todos os cidadãos, ou a maioria deles, termina se corrompendo e isso se transforma no que eu já falei, que é a tirania. E automaticamente nasce a corrupção. Quem deve viver a tirania? Diz Aristóteles, aqueles que vivem para conquistar territórios de guerras. Essas pessoas, elas têm que pensar em forma comum. Um só não daria conta disso. Então é bom que seja um grupo de pessoas, os escolhidos pela cidade, para determinar. Isso garantiria uma vida feliz para a cidade e para o indivíduo. Aí Aristóteles diz, cuidado, cuidado, se não atinge essa ideia comum. Porque se não atinge essa ideia comum, nós vamos estar diante de uma corrupção e surge aí a oligarquia. E por fim, nós temos a politeia, que é a reunião de cidades para cumprimento de uma ação. O exemplo que eu gosto de usar, por exemplo, é a guerra de gregos e troianos. Os gregos eram cidades independentes, nós chamamos de cidades-estados, e se reúnem todas sobre o grande rei Agamenon para lutar contra Troia, que era uma cidade única. Então, essa unidade das cidades da Grécia nós chamamos de politeia. Independentes, se unem, um objetivo,
e, realizando o objetivo, voltam para suas casas, com exceção de Odisseu. A gente pode até falar disso algum dia também, quando for falar sobre essa mudança do mito para a filosofia. Pois bem, se as pessoas pensam nessa finalidade última, aí sim vai haver uma justiça. Mas se alguém se corrompe e não consegue ver esse bem comum na política, se degenera e se transforma na democracia. Meus queridos, democracia, pense comigo, a crítica de Aristóteles e de Platão. Quando nós votamos pensando em quem? Em nós ou na cidade? Se a minha felicidade e a sua felicidade dependem da felicidade da cidade e da minha participação, a democracia busca interesses próprios, que é justamente a característica das três corrompidas, degeneradas. A característica das três boas são literalmente aquelas que buscam o bem comum e a justiça. Terminei. Aquele abraço, felicidades e que Deus abençoe todos nós e que o retorno aconteça o mais rápido possível.